Aí pessoal, tô com esse motor aqui de máquina de lavar. Um motor faz tempo que eu tenho ele guardado e agora eu vou achar uma utilidade para ele. Esse motor é um motor, vamos ver aqui, 1/3 de CV, 3.3 A, 60 Hz, 1600 RPM. Ele utiliza um capacitor de 45 microfarads, 250 volts. Tá, para utilizar isso aqui, primeira coisa, eu preciso identificar os fios deles. Aqui eu tenho fio ligado na carcaça, que é o aterramento dele. Então tá aqui, esse aqui é fácil de identificar, ele fica direto na carcaça. Tem aqui o conectorzinho dele. E como é um motor monofásico, eu tenho que identificar quais são os fios aqui. Vamos ver se vai dar para ver. Para isso a gente utiliza um multímetro, estou colocando aqui para leitura de resistência, na menor escala. Tem o fio comum, um deles é o comum, e os outros dois é um ligado. Por exemplo, se fosse esses dois ligariam num sentido, e esses dois ligariam em outro sentido, tendo ainda o capacitor. Mas como que a gente faz para descobrir qual que é o fio comum? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é medir a resistência aqui, ó. Vamos medir entre esses dois. Deu uma resistência 6. Aqui a gente vai ver qual que é o valor que vai dar. Deu 6 também, mesmo valor para os dois. Agora a gente vai medir entre esses dois. Então esses dois deu 10, é maior. A maior resistência foi entre esses dois. Nós fizemos 3 leituras. Deu 6, 6 e 10. A gente pega então essa leitura maior, esses dois que deu leitura maior, e a gente pega o fio que está sobrando, que vai ser o comum. Então esses dois deu a leitura maior. Vamos medir aqui de novo. Significa que esse é o fio que sobrou. Se eu medir esses dois, por exemplo, vai dar 6. Leitura menor. Leitura menor. Então não é. É esses dois aqui, que é a leitura maior, que significa que esse que sobrou, que é o comum. Então como que vai fazer agora para ligar ele? Eu preciso ligar esse com esses dois, para ligar em um sentido, e esses dois para ligar em outro sentido. Ok? Aí, então, nós estamos aqui com o capacitor que a gente vai precisar utilizar para ligar nesse motor. Então, como que a gente faz a ligação desse capacitor nesse motor? A gente já identificou que o fio comum é esse fio aqui. Os outros dois são os fios. Um vai num sentido, o outro vai no outro sentido. Então a gente tem que escolher qual que a gente vai utilizar. Cada um deles vai ser ligado. Desses dois vai ser ligado em um terminal aqui do capacitor, ok? Eu já tenho um fio aqui montado. Eu tenho esse fio aqui, que ele sai em dois. Um vai para lá, um vai para o motor. Eu vou ligar aqui no motor, e o outro vai ligar na energia. Então eu vou conectar um aqui, e eu tenho o outro aqui, o outro fio, eu vou ligar aqui. Ok, então eu já tenho os dois fios ligados aqui no capacitor. Agora eu preciso emendar esses dois fios aqui no motor. Ok? Vou fazer a emenda aqui. Por enquanto eu não vou isolar. A gente está apenas testando. Então, emendo esses dois aqui. Então, ok. Eu tenho o capacitor ligado aqui em um fio, um lado do capacitor em um fio e o outro em outro. E tenho esse fio aqui que está sobrando ainda, que é o comum. Esse comum vai direto para a energia. E esses outros dois também, um dos dois vai para o outro fio da energia.
energia tem dois fios, um vai vir para um desses aqui, para um dos lados do capacitor, e o outro vai aqui. Aqui, para vocês entenderem, deixa eu ver se não vai ficar um pouco confuso. Eu tenho esses dois fios aqui e eu coloquei uma chavinha, que é para a gente poder, inverter o sentido aqui sem precisar ficar desconectando o fio. Então, quando estiver nessa posição, vai em um sentido o motor, nessa posição vai em outro sentido. Como que foi ligado? Então nós temos aqui, ó, deixa eu ver se cabe aqui. Tem o fio azul, tá ligado em um lado do capacitor, tá ligado numa ponta aqui da chavinha. Outro fio marrom aqui tá ligado na outra, também vai para a chavinha. O fio do meio é o fio que a gente vai ligar agora na energia. Então a gente tem dois fios aqui, ó, pra gente ligar na energia. São esses dois aqui que a gente vai energizar para ligar. O que vai determinar o sentido de rotação do motor é a posição da chavinha aqui. Eu tô com esse cabo aqui, ó, que eu vou ligar na tomada. Tá o cabo aqui e os dois fios aqui. E eu vou emendar esses dois fios nesses dois fios que a gente tem aqui, ok? Então tem o comum, vamos emendar um no comum. A tomada, ela deveria ter, na verdade, 3 fios para eu colocar o aterramento aqui. Então nós temos aterramento, porém esse cabo que eu estou utilizando, ele não possui esse cabo de aterramento. Então vamos deixar de fora, mas aí seria só ligar ele normalmente. Vamos ligar também esse cabo aqui. Seria o segundo fio. O fio do meio do interruptor ligado no outro fio que vai para a tomada. Então vamos lá, vamos cuidar aqui se não tem nada dando curto. Separado aqui, por enquanto não está isolado, justamente para a gente poder visualizar. Vou afastar um pouco aqui para aparecer tudo. Então nós temos a chave em uma determinada posição, todos os fios ligados, capacitor ligado, e falta ligar agora na tomada. Ao ligar na tomada, o motor vai girar em um sentido. Então tá aí, ele girou no sentido anti-horário, como a gente pode ver. E agora a gente vai inverter a chavinha e ele vai ter que girar para o sentido horário. Então tá aí, eu tenho o motor girando nos dois sentidos. O próximo passo é utilizar isso aqui de alguma forma, conectar isso aqui com alguma coisa que seja útil para quem for utilizar o motor. Eu optei por utilizar um mandril. Aí quando for utilizar o mandril, você tem a opção de desbastar aqui e colocar aqui por pressão, mas aí teria que levar em algum lugar que conseguisse desbastar aqui. Dá um pouco de trabalho, tem que ter um pouco de saber fazer para não perder o eixo também. E a minha opção foi trabalhar com dois mandris dessa forma aqui. Então eu consigo colocar um dos mandril aqui e apertar no eixo.
Deixa eu erguer aqui para mostrar. E aí o outro vai ficar aqui. E aí eu consigo colocar qualquer coisa aqui. O eixo fica um pouco mais comprido, mas dependendo do uso é tranquilo se utilizar assim. Para essa solução eu comprei 2 mandris de meia polegada. Essa rosca aqui ela é de meia polegada. Da furadeira que eu tenho, ela é 3/8 e ela não e é só que ela é um pouco menor aqui, ela é 10 milímetros. Essa aqui é 13 milímetros e meia polegada. A da furadeira que eu tenho, que eu tirei, ela não encaixa aqui nesse eixo, porque o eixo aqui é mais grosso que a capacidade de colocar aqui. Então eu comprei esses dois aqui, que é de 13 milímetros, que eu consigo apertar aqui no eixo esse mandril aqui. Para unir os dois, eu tive um pouco de dificuldade de achar essa rosca aqui. Ela não foi muito fácil. Eu comprei, fui lá onde eu comprei o mandril, não encontrei, procurei em vários lugares, não encontrei. Até que me indicaram uma loja onde tinha esse parafuso aqui. Levei o mandril junto, testei e ele funcionou. Aí eu só cortei, tirei essa parte aqui, essa cabeça dele, e agora eu consigo fazer isso aqui. Um de um lado e o outro do outro lado. Só que aí você consegue prender esse aqui no eixo e aqui na outra ponta você consegue prender o que você quiser. Aqui no meio eu vou utilizar 2 arruelas de pressão, para que o mandril não solte quando eu estiver trabalhando com ele. Eu tenho essas duas que vão ser colocadas aqui. Eu vou fazer a montagem, aí a gente testa e vê como que vai se comportar. Bom pessoal, aí tá o resultado. Fixei o motor nessa estrutura de madeira aqui. Coloquei a mais um liga e desliga que está ligado na tomada. Aqui a chave seletora da rotação, se é horário, sentido horário e anti-horário. E aqui está o eixo montado. Eu vou ligar aqui para a gente ver, girando em um sentido. Vou desligar. E agora eu vou inverter o sentido, ligar de novo. Inverter aqui, vai para o outro lado. Então, a dificuldade que eu tive aqui com o eixo foi o seguinte, com os mandris, o alinhamento. Agora até que ele está num alinhamento razoável, mas a primeira montagem que eu fiz ele não ficou bem alinhado. O primeiro problema é fixar ele aqui, fixar esse mandril no eixo. Conseguindo fixar aqui, eu tive outro problema, que é aquele parafuso que está unindo os dois, ele tinha um pouco de folga quando não está muito apertado. E outro problema é que o próprio parafuso que eu cortei, ele era um pouco comprido, então acabava ficando folga aqui a arruela de pressão, elas não ia até o final. Então aí eu cortei mais um pedaço daquele parafuso que eu utilizei para que pudesse apertar bem as argoelas. Então tá aí, não tá 100% alinhado, mas ele já tá, até não tem tanta vibração. Primeira vez que eu fiz ele tinha uma vibração bem considerável.